estamos começando o programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar do IPEM. Você conhece este órgão? Ele pertence ao governo do estado. Sabe o que ele faz e como ele atua na defesa de você, de mim, enquanto consumidores? Está aqui conosco o Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior. O nome é grande, né? E o cargo também. Isso porque ele tomou recentemente posse como superintendente do IPEM São Paulo. E ele vai nos explicar, tintim por tintim, sobre esse IPEM, o que é o IPEM, inclusive como nós, consumidores, podemos acionar este órgão que é tão importante para a nossa vida. Marco Heleno é ex-presidente do Inmetro, aliás, o órgão do governo federal que regula os produtos e serviços com foco na segurança. E cabe ao IPEM de cada estado a fiscalização das regulações. Ou seja, o Inmetro é um órgão federal que faz todas as regulações e cabe ao IPEM de cada estado cumprir, fazer valer essas regulações. Mas tudo isso a gente vai entender com o Marcos aqui no nosso bate-papo. Inclusive, ele já está aqui conosco de forma online. Olá, Marcos, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta, é um prazer conhecê-lo. Olá, Ângela, é um prazer estar com você e o meu abraço especial, né, para todos os ouvintes aí do Consumo em Pauta. Marcos, o que o consumidor deveria saber sobre o IPEM e ainda não sabe? Olha, o IPEM, o Estudo de Pesos e Medidas, né, o foco dele é principalmente verificar as quantidades, né, verificar as medidas e os regulamentos de segurança que são expedidos pelo Inmetro. Então, o Brasil tem várias agências reguladoras. Você tem a agência reguladora na área de saúde, você tem a agência do petróleo, das águas da ANA, mas em termos de segurança de produtos, o principal regulamentador é o Inmetro. Então, por exemplo, capacete de moto, é um item regulamentado pelo Inmetro. Pneu de carro, toda a parte de segurança veicular são regulamentos do Inmetro. Os instrumentos de medida, o taxímetro do táxi que a gente pega, a bomba de combustível onde você vai fazer o abastecimento do seu carro, tudo isso também é regulamentado pelo Inmetro. E, por delegação do Inmetro, os IPENs são os olhos e os braços do Inmetro dentro do Estado. Então, os olhos significa que nós somos os fiscais. Então, nós fiscalizamos que esses regulamentos estejam cumpridos para trazer segurança para a população. E os braços, porque a gente tem serviço que nós prestamos para a sociedade para garantir, por exemplo, a verificação dos instrumentos, que eles estão aferidos direitinho, que não vai ter problema. Então, a gente apoia a indústria nesse serviço. Como eu gosto de falar, né? Imagina se você vai montar, a Embraer vai montar o avião dela lá em São José dos Campos, e a peça chega e não encaixa no avião. Olha o tamanho do problema, né? Vai no martelinho bater para a peça encaixar? Não, a medida da Embraer tem que ser a mesma do fabricante da peça. E aí os laboratórios do IPEM fazem essas verificações para que o instrumento de medida esteja exatamente na mesma medida. Agora, esse exemplo do avião ele é muito distante de nós, consumidores. Mas, por exemplo, a gente tem coisas muito perto da gente, como uma chupeta. O IPEM também vistoria as normas que o Inmetro determina para uma chupeta. É isso mesmo? Isso. Então, existem produtos que têm regulamentação pelo Inmetro, seja de regulamentação obrigatória, ou, às vezes, é uma regulamentação voluntária, para você dizer que você atingiu determinado padrão de qualidade, que não necessariamente está associado à segurança. Mas, quando, em geral, envolve segurança de produtos, aí sim é uma regulamentação obrigatória. E a chupeta é uma. Né? A criança pode se engasgar, pode soltar uma tinta. E, em geral, produtos infantis têm essa regulamentação obrigatória. Os brinquedos, por exemplo. Todos os brinquedos no Brasil obedecem a um regulamento do Inmetro. Então, ele tem que ter, pela primeira vez eu falo aqui na entrevista, o famoso selo do Inmetro. Então, o selo do Inmetro indica o seguinte, que existe uma regulamentação do Inmetro para aquele produto e uma certificadora acreditada pelo Inmetro fez a verificação, testou aquela linha de produção. Então, pegou um brinquedo qualquer, fez teste de químico para ver se não está soltando tinta, fez teste mecânico para ver se não solta uma pecinha que a criança pode engolir, pode engasgar. Então, isso tudo traz segurança para o consumidor. Então, vou comprar um brinquedo para o meu filho. Verifica se tem o selo do Inmetro, porque nesse caso é obrigatório. Todo brinquedo no Brasil tem que ter o selo. Se ele não tiver o selo,
Aí vem aquela questão, mas é mais barato esse que está sem selo. Mas olha o que você está trazendo para a sua criança. Você está trazendo um produto pirata, que não passou por teste, não foi verificado, e daqui a pouco ela está com uma contaminação por rádio, está passando mal daqui a 2 anos, está desenvolvendo uma doença até grave, e você não sabe por quê. E às vezes é um brinquedo que a criança fica chupando lá o dia inteiro, mas é tóxico. E falando nisso, da etiqueta ou do selo, voltando ao exemplo da chupeta, ela também tem que ter na embalagem o selo do Inmetro, para eu saber se eu estou comprando a chupeta correta, que está realmente certificada, ou o brinquedo correto para o meu filho, eu sempre vou estar de olho nesse selo. E falando ainda de brinquedo, além do selo, falando da conformidade desse produto, desse item para a criança, existe também a questão da faixa etária, né, para o brinquedo. O Inmetro também determina que cada brinquedo tem uma faixa etária. Isso, o regulamento do Inmetro prevê a classificação e os testes de acordo com a faixa etária. É por isso que existe essa indicação, porque ele é testado, é curioso, né? Por exemplo, existe uma garganta padrão. Então, existe um aparelho que simula a garganta de uma criança de 2 a 5 anos de idade. Nossa! E aí, quando você faz o teste num laboratório acreditado pelo Inmetro, verifica se a peça que soltou daquele é quebrado o brinquedo no teste e se a pecinha engata ou não naquela garganta. Se engatar, é um indício que pode haver um engasgamento. Tudo isso padronizado, tem norma para isso. Então, a garganta padrão vai verificar. Por isso que a idade é importante. Não adianta eu comprar um brinquedo indicado para uma criança de 10 anos de idade, entregar para a criança de 3 e depois dizer, mas estava certificada pelo Inmetro. Tá, estava certificada para aquela faixa etária, né? E não para uma faixa etária de uma criança que não entende, que bota na boca e etc. Você falou logo no começo da entrevista que PEN é um Instituto de Pesos e Medidas, né? Isso significa também que ele cuida de tudo que é pesado, que é medido aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, quando eu compro 1 quilo de feijão, que já vem embalado ali, escrito na embalagem, 1 quilo, eu posso ter a segurança, enquanto consumidora, de que ali realmente tem 1 quilo? Pode ter segurança, porque um dos trabalhos que o IPEM realiza é a chamada fiscalização dos pré-medidos. O que é o pré-medido? É tudo que não foi pesado ou medido com a presença do consumidor. Se você vai comprar queijo, presunto na padaria, vai pesar na sua frente. Então, não é um pré-medido, né? Você tem que garantir o quê? Que aquela balança esteja ferida, que ela não esteja te enganando. Mas o mesmo queijo e presunto, se ele já tiver naquela bandejinha com um peso marcado, com um preço colocado, se transforma num pré-medido. E aí a fiscalização do IPEM vai nas padarias, vai no supermercado, recolhe amostras e verifica se realmente está naquele peso. E aí isso vale para o arroz, vale para o feijão, vale... Poucas pessoas sabem, vale até pelo gás no refrigerante. Um refrigerante, para ser chamado refrigerante, tem que ter uma determinada quantidade de gás. Então, o IPEM apreende refrigerantes no mercado e faz os testes para verificar. Ele tem aquela quantidade de gás prevista? Se não tiver, ele não está atendendo ao que seria um refrigerante. Então, veja que é amplo, né? Está no nosso dia a dia, uma imensidade de produtos. Só mais um último exemplo, né? Você compra aquele pacotinho com 500 lenços de papel. Tem 500 lenços mesmo? Então, ontem eu passei no nosso laboratório, tinha lá os servidores do IPEM contando um pacote de lenços dele, contando para ver se tinha 500 lenços aqui dentro, porque a embalagem está dizendo que tem 500, então tem que ter 500. Tá, então, significa o quê? Que eu, como consumidora, tudo isso que você disse, eu, como consumidora, eu posso ter a certeza daquela embalagem que eu estou comprando tem aquele peso real, está correto, estou pagando corretamente o que eu estou levando, e eu tenho a certeza também de que a balança que pesou aquilo, ela está correta. E falando de balança, porque vocês fazem essa fiscalização na balança, e falando de balança, e não é só a balança do supermercado, não é só a balança da padaria que vocês fiscalizam, mas também a balança do aeroporto, que vai medir minha bagagem, a balança dos caminhões que passam nas estradas. Estou correta? É tudo isso mesmo? Esse é um ramo da metrologia chamada metrologia legal. Significa o quê? Que aquela medida ou ela está numa relação comercial ou está numa relação jurídica. Então, quando eu vou comprar o pão no supermercado, é uma relação comercial, eu vou pagar por aquele pão. Então, aquela balança está suscetível
a ter esse acompanhamento do IPEM. Eu vou fazer, por exemplo, a pesagem lá no aeroporto. Vai ser cobrado, né, a bagagem em função daquele peso. Então, também é uma relação comercial. A balança da sua casa, não. Aquela que você vai se pesar para saber se emagreceu, se engordou, não necessariamente precisa estar verificada pelo IPEM, porque ela não tem relação comercial sendo feita ali. Entendi, Tá? entendi. Agora, por exemplo, o popular bafômetro, ele é uma relação legal. Se você passar daquele limite, você vai responder um processo administrativo ou um processo judicial, porque em determinado ponto você já vai direto para um processo judicial, já configura um crime. Só que aí o judiciário tem que ter certeza que aquela medição do bafômetro foi correta. Então, naquele caso, também entra nesse escopo. Então, ele tem que, todo ano, todo o etilômetro, né, que é o nome técnico do bafômetro, tem que ser verificado pelo IPEM. Então, ontem, por exemplo, no laboratório aqui, tinha um veículo da Polícia Rodoviária Federal que trouxe os etilômetros para serem verificados aqui no IPEM para poder utilizar por mais um ano. Tá. Mudando um pouco de produtos, que há uma gama muito grande que o IPEM fiscaliza, eu tenho a proteção também em comprar roupas, né? O IPEM também fiscaliza essa parte da moda, né? Ou da confecção. Também, até por questões de toxicidade nas tintas, né, que são utilizadas nos tecidos, como também composição. Né? Então, quando está na etiqueta lá 30% de algodão, 20% de poliéster, você não mediu isso, o consumidor não mediu, né? E não tem como medir isso. Então, existe um laboratório de ensaio têxteis que fica lá no Paraná, que atende toda a rede, por isso é importante que os IPEMs trabalhem numa rede, senão cada IPEM teria que ter um laboratório desse, um laboratório caro, né? Então, mais ou menos é dividido. Por exemplo, São Paulo tem um laboratório para fraudes digitais em bombas de combustível, só tem aqui em São Paulo, e a gente atende os demais estados. O Paraná tem o seu laboratório para ensaios têxteis, então ele faz a verificação têxtil. E assim essa rede se consolida no Brasil todo, um ajudando o outro, e aí consegue cobrir toda essa gama de materiais que está na disposição das pessoas no seu dia a dia. Se eu encontrar algum problema, eu, enquanto consumidor, encontrar algum problema de tudo isso que você falou, sei lá, eu estou no supermercado, comprei um produto lá, pré-medido, como você falou, que já foi pesado antecipadamente, e resolvo conferir isso na minha casa, se está realmente certo ou não. Ou então encontro uma roupa que fala que tem X% de algodão e não tem. O que eu faço? Como que eu posso entrar em contato com o IPEM? E o IPEM aceita essa denúncia minha, enquanto consumidora, para falar sobre aquele produto que eu comprei ou sobre aquele fornecedor que, para mim, não está sendo muito correto? É importante que o consumidor encaminhe para o IPEM as suas suspeitas. Tá? Então, se ele tem uma suspeita sobre um determinado produto, apresente para a gente, que aí a gente faz a triagem, faz a verificação, manda a equipe a campo para confirmar ou não. Então, hoje, como é que ele faz isso? Primeiro tem o site do IPEM, né? Então, ipem.sp.gov.br, você vai ter o site que vai ter lá os canais de ouvidoria, etc. Quero ligar direto, quero fazer uma ligação. Então, tem o telefone da ouvidoria do IPEM, que é o 0800 013 0522. Então, liga e faz o seu reporte. E tem um e-mail também que a gente pode receber, que é o www.ipem.sp.gov.br. Então, por enquanto, esses são os canais, mas aí eu dou um spoilerzinho para você. A gente está pensando em como criar um aplicativo para isso. Então, é um trabalho aí para os próximos, para essa gestão, da gente, no mais curto espaço, ter um aplicativo, porque hoje em dia o mundo é digital, todo mundo tem um celular na mão, né? O Brasil tem mais celular do que gente, então, Uhum. facilitar para o consumidor na hora pegar o registro ali, aí você tem até o georreferenciamento, sabe o local exato, tornar isso muito mais efetivo. Isso é um desafio para a gente, vamos buscar parcerias para poder colocar essa ideia adiante. E eu queria saber de outros desafios. Você já colocou uma. Quais seriam as novidades na tua gestão à frente do IPEM? Então, uma das novidades é a gente trabalhar essas questões de metrologia, de fiscalização,
de qualidade de forma mais integrada. Tá? Historicamente, dentro do sistema, dentro do próprio Inmetro, essas questões eram sempre muito isoladas. Você tem uma diretoria de metrologia, você tem uma diretoria da qualidade, você tem uma diretoria de pesquisa, e nem sempre elas trabalham juntas. E elas precisam trabalhar juntas. Se eu estou determinando um determinado processo de fiscalização, eu tenho que fazer as perguntinhas básicas. Eu tenho como medir isso? Eu tenho rastreabilidade no meu laboratório? Eu tenho como testar? Tenho. Então, vamos adiante. Muitas vezes se estabelece um regulamento, por exemplo, que os IPs não estão nem preparados para fiscalizar. Então, essas coisas têm que ser trabalhadas em conjunto e com os órgãos do próprio Estado de São Paulo. Então, já o IPEM, tradicionalmente, já trabalha com a polícia, já trabalha com o PROCON, com a Agência Nacional de Petróleo, então, mas tem espaço para que isso funcione de forma mais integrada e potencializada. Então, por exemplo, não faz sentido deslocar uma equipe no interior de São Paulo para fazer uma verificação no supermercado e tal, e não tem alguém do PROCON junto comigo, porque tem questões que são próprias do PROCON, não são do IPEM. Entre eu receber, depois comunicar ao PROCON, ou já tem alguém do PROCON junto comigo para fazer essa comunicação, e vice-versa, né? O PROCON está no atendimento, tem alguém do IPEM para poder tirar dúvida. Então, essas coisas são fundamentais. E passam por sistemas integrados, plataformas digitais. Esse é o grande conceito que está, digamos assim, na moda, e o IPEM tem muito espaço ainda na sua digitalização, trazer mais transparência da sua atuação, criar mais canais de comunicação, como citei a questão do aplicativo, fazer uma gestão mais aberta e junto do cidadão e das empresas, porque a gente presta um serviço muito grande para as empresas também. São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? Nós temos grandes empresas aqui pelo Estado, que às vezes desconhecem que poderiam ter o IPEM como parceiro para desenvolver uma nova tecnologia, porque nós somos as pessoas da metrologia dentro do Estado. E para você ter uma ideia, Ângela, os produtos mais tecnológicos, se estima que 10 a 12% do custo desse produto é o custo metrológico, é garantir aquelas medidas. Isso custa muito para as empresas. Você ter um instrumento aferido que garanta essa medida, para não ter o problema lá do avião da Embraer, custa muito caro. E o IPEM pode ser, e tem potencial para ser um parceiro dessas empresas no desenvolvimento de tecnologias. E aí você atua com os olhos, fiscalizando, e com os braços, ajudando. Ajuda e fiscalização podem andar lado a lado. E fomentar para o consumidor final esse trabalho de prevenção, né, que é algo que é muito pouco feito pelo IPEM, né, de chegar até o cidadão, de falar para o cidadão, de estar em contato com o cidadão, falando dessa importância do IPEM na vida dele, na prevenção. Eu tenho comigo, já escrevi bastante vezes sobre isso, que o IPEM é um órgão de prevenção ao consumidor, é aquele que vai atuar para que ele não tenha nenhum problema de saúde, físico, de segurança em geral. E agora, se ele tiver, ou até mesmo de ser enganado por um produto, pelo tamanho, pelo peso ou pelo tipo de material. Agora, se isso realmente acontecer, acabar acontecendo, passar, você tem o PROCON que vai te defender a isso. Então, eu acho super interessante esse trabalho conjunto e de chegar isso até o consumidor final, mostrando essa importância dessa relação de trabalho. Olha, Ângela, você tocou num ponto fundamental, tá? Essa semana, numa reunião que a gente fez de diretoria, estou aqui há praticamente 10 dias no cargo, tá? Uma semana, mais de uma semana. Mas numa reunião de diretoria em que nós definimos algumas ações estratégicas para tomar para os próximos meses, uma que surgiu naturalmente na discussão foi a parte de educação. Então, o IPEM precisa ser mais incisivo na educação do consumidor. Tá? Então, estamos num processo de elaborar ações de educação pelo Estado, de levar o IPEM mais próximos, fazendo essas orientações, como nós estamos fazendo aqui nesse programa, por isso que é tão importante esse trabalho com o jornalismo sério desse país, porque vocês são canal de comunicação e a gente tem outros canais que pode construir. Visitas à escola, trazer as escolas aqui para dentro. Uma criança que vem aqui no IPEM, vê os laboratórios do IPEM, tem uma experiência que nunca mais vai esquecer na vida dele. E vai guardar sementes da sua atuação depois como consumidor.
Então, o espaço é muito amplo. Vamos procurar parcerias para isso, com organizações educativas aqui dentro do Estado, mas isso aí está na nossa pauta como ação estratégica, tá? Trabalhar a educação do consumidor para que ele tenha o máximo de informações possíveis e que ele possa ser cada vez mais ativo dentro desse processo, para que a gente possa ter toda uma transformação cultural dentro do país, para botar aquela coisa do jeitinho de lado. Ora, o Brasil não é Uhum. país de jeito. O Brasil é um país de gente séria, de gente trabalhadora e que merece estar protegido nas suas relações de consumo. É isso que a gente quer. Esse é o quadro, é essa visão. Tá? Um país consciente, formado por pessoas informadas, que agem proativamente para evitar os problemas. E eu acho que o IPEM pode e tem esse dever de construir isso. Concordo plenamente com você. Tem o dever, sim, de construir, de passar a informação. Eu sou uma pessoa de comunicação, e sou uma pessoa de comunicação que trabalha para o consumidor final, que tem como proposta de trabalho levar informação para o consumidor final. E eu sinto muita falta disso, sabe? Do PROCON se aproximar desse cidadão e de dizer para ele, olha, pode comprar 1 quilo de pacote fechado de 1 quilo de feijão, porque você vai realmente levar 1 quilo de feijão por causa disso, 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 disso e disso, porque o nosso trabalho faz isso, 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 isso. Então, acho essa ideia da educação, eu acho fundamental vocês trabalharem, é uma impressão minha, tá? É um desejo meu, na verdade, para que a gente possa ter consumidores mais satisfeitos, né? Mais felizes, com menos conflito no seu dia a dia de consumo. Né? É um desejo seu e um desejo meu também, tá? Ótimo. Eu já trabalhei na área de educação, então eu sou muito entusiasmado com a educação. Então, eu acho que um dos instrumentos de transformação do país é a educação, e você colocou os pontos de forma muito adequadas e corretas, né? Falta muita informação. E trabalhando integrado a questão educativa com a questão de comunicação, a gente consegue chegar longe. Só que essas coisas têm que estar trabalhando lado a lado, né? Nós temos que comunicar de forma eficaz e fazer de forma eficaz. E as duas integradas, né? As ações educativas com a comunicação adequada, isso potencializa, informa as pessoas e torna consumidores mais responsáveis e conscientes. Ai, é tudo que a gente deseja, né? Pelo menos, ai, desculpa, tudo pelo menos que eu desejo, né? Ter consumidor com menos conflitos, né? Que são diários e são absurdos. Mas, Marco, o que você deixa? A gente precisa terminar a nossa entrevista. O que você deixa de mensagem para o consumidor final nessa sua gestão à frente do IPEM? Olha, a mensagem que eu deixo para os nossos consumidores é: confiem no IPEM, tá? Confiem que o IPEM vai estar trabalhando em todo esse amplo de coisas que nós falamos aqui, e participem, tá? Trabalhem conosco, nos tragam informações, busquem as informações. Nós estamos aqui, no final das contas, para garantir um mercado de qualidade no Brasil. Essa é a palavra-chave. E a qualidade não pode conviver com engano, não pode viver com insegurança, com danos ao consumidor. Então, isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Mas agora a qualidade vai além disso, né? Uhum. Logicamente, quando você compra um produto, você não olha só as condições mínimas, você vai avaliar o custo-benefício, sabendo o que um produto traz a mais do que o outro. Por exemplo, um aparelho celular, né? A gente vai comprar o celular, pode ser que, pela nossa condição financeira, eu vou pegar o celular mais barato possível que tem ali na loja. Mas boa parte dos consumidores não, eles vão procurar algo a mais. Pode não ser um smartphone de última geração, mas eu vou procurar intermediário, eu vou olhar qual é a velocidade, né, qual é a memória, qual é os aplicativos que ele pode rodar, e dentro das minhas possibilidades eu vou fazer a melhor escolha possível. Agora, quanto mais qualidade a gente tem e quanto mais o consumidor ele força a qualidade dos produtos também, porque enquanto uma grande quantidade de consumidores estiverem comprando produtos piratas, produtos que não passam por esses processos de certificação, eles alimentam também, infelizmente, essa indústria. Isso fecha postos de trabalho, tira trabalhos regulares, né, com mais garantia, com proteção da CLT, e acaba ganhando menos nesse trabalho. Né? Então, se você é contratado à margem, fora do trabalho regular, você vai ganhar menos e vai consumir menos. Agora, se você é uma pessoa produtiva, que está dentro do mercado regular,
vai ganhar mais, vai consumir com melhor qualidade. E os próprios consumidores têm um papel fundamental de difundirem isso, de trabalhar isso dentro das suas famílias, né? A família, às vezes, tem uma pessoa que conhece mais, conhece menos. Então, aquele que conhece mais tem que orientar os pais, os filhos, os avós. Gente, não vamos fazer isso, não vamos comprar esse tipo de produto. A gente está alimentando um ciclo vicioso. Vamos alimentar o ciclo virtuoso da qualidade, que é melhores salários, melhor padrão de consumo e melhor segurança para as famílias brasileiras. Resumindo aí o que o Marcos falou, nós, consumidores, também somos parte dessa fiscalização e parte desse processo de adquirir, de ter à nossa disposição produtos de qualidade. Se a gente compra produtos de qualidade, a gente vai fomentar a produção de produtos de qualidade, a gente vai preservar a nossa saúde, a nossa segurança e de toda a nossa família. É isso, né, Marcos? Isso, vai fomentar tudo isso e ainda vai garantir o seu emprego, que é mais importante que todo mundo, eu sei que quer ter um bom emprego. Ótimo. Marcos, muito obrigada por participar aqui do programa Consumo em Pauta. Sucesso aí nessa frente do IPEM São Paulo, né? Sucesso para nós, consumidores, também, que possamos contar cada vez mais com esse órgão. E espero a gente conversar daqui a um tempo para ver o que a gente já conseguiu avançar. Vai ser um prazer, Ângela, e vem aqui tomar um cafezinho para rever a casa. Você já foi aqui do IPEM, né? Uhum. Então, a casa está aberta, venha visitar, a gente toma um cafezinho, bate um papo e fala de novos projetos, por enquanto novos, mas espero que alguns meses sejam realidades na vida de São Paulo. Ok, agradeço você. Qualquer dia passo aí para tomar um café. Muito obrigada, tá? E assim a gente termina o programa Consumo em Pauta de hoje. Conversamos com Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, que assumiu recentemente como superintendente do IPEM São Paulo, o IPEM, que é um órgão do governo do estado, que tem como atividade fiscalizar tudo que é peso, tudo que é metrologia, né? Peso e medida daquilo que a gente consome no dia a dia. É um órgão ligado ao Inmetro, e o Marcos Heleno foi, inclusive, presidente do Inmetro, ou seja, uma pessoa qualificada para assumir o IPEM São Paulo. Voltamos na próxima semana. Até lá!